Bom dia, querido povo de Deus, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do Ministério Betel. Hoje eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua vida. Olha, não foi à toa que você sintonizou aqui esta programação. Não foi à toa que você entrou aqui nesse momento. Peço para você ficar comigo durante este programa, porque eu tenho certeza que a palavra profética que será liberada sobre a sua vida hoje vai abrir os teus caminhos, vai mudar a história da tua vida. Fica comigo, participa, porque com certeza Deus, ele vai abençoar muito a sua família, o seu lar. Está entrando no ar o programa do Ministério Betel. A fé chama à existência o que não existe. Pela fé, o enfermo é curado, famílias são restauradas, portas se abrem e vidas são salvas. Venha conhecer um lugar de fé e de milagres. Rua Caxambi, 442, Caxambi. Betel, a casa de Deus, as portas do céu. Muito bem, querido povo de Deus, olha, graças a Deus que você está aqui conosco, é um prazer. Eu sou o pastor Valdir Gomes e tenho um imenso prazer de poder estar aqui com você. A partir de hoje, todos os dias, nesse mesmo horário, a gente vai estar juntinhos aqui, sempre trazendo para você uma palavra profética e uma oração poderosa. Olha, daqui a pouquinho eu quero estar orando por você. Você precisa de um milagre na sua vida. Você precisa que Deus entre no seu lar para transformar o seu lar. Talvez você que está me ouvindo aí agora é porque você não consegue dormir. Você está com a mente muito acelerada, muitos problemas, muitas preocupações e você precisa encontrar paz. Olha, foi Deus quem trouxe você aqui e deixa eu te ajudar. Olha, povo de Deus, o Ministério Betel é um lugar onde o poder de Deus tem se manifestado a cada dia. Eu não estou aqui para trazer para você mais uma igreja. Não, igrejas tem tantas, pastores, pregadores, olha, são muitos. Eu vim aqui como uma porta de esperança para você. Você que já cansou de bater em portas, de tentar e, por enquanto, nada deu certo. Olha, me dá uma chance para te ajudar. Permita que eu te ajude. Dê essa chance para eu mostrar para você. Sim, eu estou pedindo essa chance para mim. Por quê? Porque se você acreditar em mim, o Deus que eu sirvo vai mudar a tua história. Você pode ter certeza. Olha, eu vou orar. Daqui a pouquinho eu vou orar e eu quero que você faça parte desta oração. Inclusive, desde já, eu quero pedir a você que você envie para mim o seu nome e um pedido de oração. Você quer que eu ore por você? Então manda uma mensagem para mim no WhatsApp, manda uma mensagem para mim com o teu nome e a causa pela qual você precisa de oração. Se você tiver dificuldade para escrever, você pode mandar um áudio. Olha, pastor, me chamo fulana e a minha causa, que eu preciso muito de um milagre hoje, é esta causa. Manda para mim. Anota, por favor, o meu WhatsApp, 021 9
9900 6028. 2199900 6028. Pode mandar, pastor. Posso mandar? Pode. Você pode mandar um áudio com o seu nome, com o que está acontecendo, que eu vou orar. Minha irmã, eu vou orar e Deus, Ele vai abençoar você. Você pode ter certeza disso. Amém? Agora, olha só, antes de eu orar, eu quero trazer para você uma palavra poderosa, uma palavra profética que vai abençoar muito a sua vida. Então, preste atenção e ouça agora a palavra profética. Você vai ouvir agora uma palavra profética com o pastor Valdir Gomes. Essa palavra, ela vai entrar no teu coração arrebentando correntes, cadeias, palavras contrárias, maldições, fazendo com que em nome de Jesus tuas portas se abram, os caminhos se abram, aquilo que você espera seja concedido, a bênção destravada, porque é isso que a palavra de Deus faz. Ela não volta vazia. Você vai entender perfeitamente o que é viver o pão da graça e não mais o pão da dor. A palavra que nós estamos lendo é Salmo 127, versículo 2, que diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, aos seus amados o Senhor dá enquanto eles dormem. Salmo 127, versículo 2. Comer o pão que ganhastes com dificuldade. Esses dois caminhos, graça e dor, com certeza é o caminho que você vai seguir. Mas isso é uma questão de escolha. Existem aqueles que, infelizmente, estão no caminho do pão da dor e trilham ele sem fazer nada para mudar. E tem aqueles que vivem uma vida de graça, do pão da graça. O que seria exatamente isso, pastor? Deixa eu relatar para você o que é, primeiro, o caminho do pão da dor. Veja se você, porventura, se identifica ou conhece alguém que vive essa vida. Uma vida pesada, como se fosse um fardo, cansada. Uma vida de uma pessoa que trabalha de sol a sol todo santo dia, mas o resultado é muito pouco. A vida daquela pessoa que ela acorda ainda de madrugada, vai dormir tarde da noite, se sacrifica pelos outros, mas sempre sente que o pão, a provisão, o resultado, a recompensa chega com muita dificuldade, em quantidades pequenas, depois de muita dor, muita frustração, muito suor. Esse é o pão da dor, pesado, suado, desgastante, muitas vezes injusto e nunca é o suficiente, nunca é o bastante. É o pão da força do braço, o pão de quem tenta resolver tudo sozinho. Quem está compreendendo, pastor? Você já teve experiência assim, ou na sua vida, ou você conhece pessoas que vivem exatamente assim, esse pão da dor? Ou talvez você seja essa pessoa que infelizmente a sua vida é exatamente essa, viver o pão da dor, esse pão suado. Ô Espírito Santo de Deus, mas essa não é a vontade de Deus, meu povo. Essa não é, nunca foi, Deus nunca, desde o Éden, o plano de Deus era: olha, vocês podem comer de tudo, menos aquela. Quando foi que começou? Do suor do teu rosto comerás, ou seja, do pão da dor.
Quando o pão da dor entrou na vida do homem? Quando houve a desobediência. A desobediência, ou seja, a falta de ouvir a voz de Deus, que é ela que nos dá direção, é ela que nos aponta o caminho, é ela que diz para onde a gente ir e para onde a gente não ir. Se a gente não tem essa direção, é o pão da dor. Se alguém estiver comigo, diga amém. É importante demais que você consiga compreender, é importante demais que você consiga entender, porque esse ensino pode mudar o teu destino, povo de Deus, a situação que você está vivendo agora. Pastor, e o pão da graça? O que é o pão da graça? Exatamente o contrário, é o pão leve, é o pão da confiança, é o pão que não vem do esforço desesperado, mas da presença e da provisão divina. É o pão que chega sem dor, sem desespero, sem desgaste emocional. É aquela provisão que você olha e diz assim: isso não fui eu, isso foi Deus. Aleluia! Alguém pode dizer amém? Às vezes eu vejo algumas pessoas colocando uma frase assim: nunca foi sorte, sempre foi Deus. Isso é o pão da graça, é o pão do cuidado divino, é o pão do favor que nós ensinamos ontem, é o pão do descanso, é o pão da fé, é a provisão que vem pelo cuidado de Deus por aqueles que amam, como disse a palavra, aquele que dá aos seus amados enquanto eles dormem. Há aqueles que comem o pão da dor e há aqueles que comem o pão da graça. E Deus aqui está dizendo o seguinte: eu não te chamei para viver do pão da dor, eu te chamei para viver do pão da graça. Eu não te criei para viver o pão da dor. O pão da dor é fruto de falta de direção. O pão da dor é fruto de desobediência, de rebeldia. O pão da graça é fruto de rendição, de obediência. Se renda, irmã, meu irmão. Pare de lutar contra a vontade de Deus na tua vida. Renda-se, entrega. Quando você está com Jesus, seguindo a direção de Jesus, Ele faz tudo ficar sereno. Você está recebendo isso? Eu creio que em nome de Jesus, Deus está começando aqui nessa igreja uma transição de uma vida pesada, de uma vida dura, de uma vida sacrificada para uma vida leve, uma vida abençoada, uma vida onde as portas se abrem e onde as coisas dão certo. Você recebe essa unção, minha irmã. Posso te dar um exemplo bíblico para você entender o que é o pão da dor e o pão da graça? Preste atenção nesse exemplo, para você compreender. Não basta você ouvir uma pregação, você tem que entender o que Deus está falando. Olha, vocês lembram da história de Israel no deserto, a caminho de Canaã? A gente tem 3 Israel, 3 momentos de Israel: o escravo, o do deserto e o da terra prometida de Canaã. Então, vamos, por exemplo, aqui pegar o Israel do deserto e o Israel da terra de Canaã. Primeiro lugar, por que Israel estava no deserto? Vocês se lembram? O que foi, ou qual a razão para Israel ter ido parar no deserto? Quem lembra disso? Eles saíram do Egito para ir para a terra prometida, mas chegando na terra prometida não entraram, voltaram para o deserto, ficaram 40 anos no deserto. E por que foi, hein? Foi desobediência. Lembra que eu disse que desde o Éden foi a desobediência que trouxe o pão da dor? Não tinha pão da dor, só tinha pão da graça. A desobediência, a rebeldia. Quando eles chegam na terra prometida, eles começam a falar um monte de coisas.
E aí eles têm que voltar para o deserto, e no deserto não tem direção, no deserto eles não sabem para onde ir, ficam dando volta. Assim é a vida da pessoa que ela não ouve a voz de Deus, ela não tem direção, ela não sabe para onde ir, e a vida dela vira um eterno círculo onde ela não sai do lugar. Então lá no deserto, Israel vivia assim, olha, sem estabilidade. Presta atenção. Se o que eu vou falar, você consegue enxergar alguma coisa na sua vida sem estabilidade, sem colheita, sem prosperidade, sem descanso, sem estrutura, sem futuro definido. Eles caminhavam e não saíam do lugar, ou até saía, mas como era em círculo, sempre voltava para o mesmo lugar. Esse, meu povo, diz para mim se não é o retrato da maioria das pessoas, do esforço humano, daqueles que vivem pelo seu braço, anda muito e avança quase nada. Olha só, se mexe muito e conquista muito pouco. Se desgasta e não prospera em nada. Corre e não chega a lugar nenhum. Não é assim? Quando eu falo isso, vem alguém na sua mente? Quando eu falo isso, você se lembra de alguém de verdade? Não precisa falar nome de ninguém, não. Eu só quero que você me diga, pastor, o senhor falando isso vem na minha mente, pastor, misericórdia. Esse é o pão da dor. Esse é o pão da dor. Alguém está comigo? Deus está falando aqui nesse lugar? Alguém sente o coração queimar aqui? Não é forte essa palavra, povo de Deus? Não é forte o que o Espírito Santo está ensinando para a gente? Esse era o Israel do deserto. Lembra que eu disse 2 momentos de Israel, 2 Israel distintos? Agora, quem era o Israel de Canaã? O Israel da graça, o Israel que comeu o pão da graça. Olha só, povo de Deus, olha, meu Deus do céu, aleluia. Quando Israel entra em Canaã, tudo muda. Foi da água para o vinho, a terra produzia, não era a areia do deserto, a terra produzia, as sementes frutificavam, as colheitas eram multiplicadas, havia abundância, havia estrutura, havia fartura, havia futuro. E o mais surpreendente, meu povo, o mais surpreendente, que quando eu li isso assim eu fiquei impactado, Josué 5:11. Você anote para você ler depois. Está escrito assim: e comeram do fruto da terra no dia seguinte. Meu Deus, não estou exagerando, eu me arrepio. Comeram do fruto da terra no dia seguinte. O que significa isso? No dia seguinte. Não foi depois de um ano de plantação, não foi depois de longas temporadas tentando, foi no dia seguinte, enquanto no deserto 40 anos eles não tinham nada, eles viram a provisão de Deus no dia seguinte. Isso é pão da graça. Quem está comigo aqui para dizer amém? Espírito Santo de Deus. Isso é pão da graça. O pão da graça não te faz esperar uma longa jornada. O pão da graça não tem 40 anos. É Deus acelerando processos, é Deus encurtando caminhos, é Deus trazendo resultados onde antes só havia deserto, só havia luta, só havia fracasso. O que Israel não conseguiu no deserto com esforço, conseguiu em Canaã com graça.
o que você não está conseguindo até hoje, se matando, fazendo tudo, você vai conseguir quando a graça de Deus estiver sobre a sua vida. E não vai ser daqui para o ano que vem, é no dia seguinte. Tem uma aceleração divina, tem o poder de Deus, tem o Espírito Santo agindo na sua vida. Aleluia! Eu posso ouvir um amém aqui nesse santo lugar? Amém? Meu povo querido, então é isso que Deus quer para você. Que você pare de comer o pão da dor e viva. Espera, acredita, tem uma Canaã para você, tem uma Canaã preparada por Deus para a sua vida. Olha, e é por isso que eu quero convidar você. Olha, me escuta agora, eu quero te fazer 2 convites agora. O primeiro é para que você possa orar comigo já. Daqui a pouquinho eu quero fazer uma oração por você, para que você possa começar a viver essa graça, esse poder tremendo de Deus na sua vida. O segundo convite é para que você possa estar junto comigo. Nesta sexta-feira eu vou estar fazendo um culto poderoso, meu povo, em 2 horários, ao meio-dia e às 7:30 da noite. Meio-dia e 7:30 da noite, na nossa Betel, ali de Caxambi, na rua Caxambi 442. É para você que cansou, para você que diz: chega, eu não quero mais ficar andando em círculo, eu não quero mais estar marchando no mesmo lugar, eu quero viver essa graça que o pastor falou. Se é verdade, eu quero comer desse pão ainda esse ano. Olha, você que não aguenta mais sofrer essa doença, essa angústia, depressão, ansiedade, insônia, tormento, você não tem paz, essa não é a vida que Deus tem para você. Então venha comigo nesta sexta-feira, anota, meio-dia. Pastor, por que meio-dia? Porque a palavra de Deus fala no Salmo 91 que a gente não vai temer a mortandade, o mal que assola ao meio-dia. Meio-dia é um horário forte, é um horário tremendo, é um horário onde o poder de Deus se manifesta, onde o anjo do Senhor batalha, e ele vai batalhar por você nesta sexta-feira. Anota aí, meio-dia e 7:30 da noite, rua Caxambi 442, aqui na Zona Norte, aqui no Rio de Janeiro. Agora eu quero orar. Me acompanha nessa oração, me segue agora nessa oração, porque Deus vai abençoar muito, mas muito mesmo, a sua vida. Onde quer que você esteja, o Senhor vai operar no seu coração. Vamos falar com Deus. Chegou a hora de entrarmos no reino de Deus através da oração. Dobre seus joelhos, eleve os seus pensamentos aos céus e vamos falar com Deus. Pai, em o nome do Senhor Jesus, Pai, eu entro na tua presença nesse instante, meu Pai, para orar, Senhor, por esta pessoa. Todas essas pessoas, meu Deus, que, meu Pai, estão me acompanhando neste momento. Deus, são pessoas que precisam, são pessoas que necessitam de um milagre em suas vidas. Senhor, dezenas de pessoas mandaram mensagem aqui no WhatsApp. Deus, problemas sérios. Pai, problemas
meu Deus, muito difíceis de serem resolvidos. Problemas que só o Senhor pode fazer o milagre. Senhor, eu começo orando por esta pessoa que não dorme. Meu Deus, que sofre com ansiedade, com depressão, que tem que tomar remédios. Meu Deus, eu profetizo a cura dela nesta madrugada. Meu Deus, ela vai dormir. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, tudo vai mudar. Senhor, começa a derramar o pão da graça aqui neste momento. Visita quem está orando comigo. Visita nesse instante a pessoa que está enferma, que está me ouvindo de um hospital, que está me ouvindo de um presídio agora. Meu Pai, entra nessa vida. Só tem um jeito, Deus, de saber que eu sou teu servo, é o Senhor visitando essa pessoa. Cura o enfermo agora, liberta o encarcerado, liberta o oprimido, meu Deus, que nesse instante, meu Pai, o teu poder se manifeste nessa vida, que haja milagre na vida dessa pessoa. Meu Pai, que neste momento um anjo seja enviado até esta pessoa e o milagre aconteça. Receba a bênção de Deus na sua vida, receba um milagre do Senhor na sua vida. Eu estendo a minha mão daqui desse estúdio, aonde você estiver, receba. O anjo do Senhor toca e sua vida é abençoada agora, em nome de Jesus. Meu Pai, nesta noite, essa pessoa vai ter uma grande surpresa, uma grande bênção na vida dela, pois eu abençoo ela em o nome do Pai, em o nome do Filho, em o nome do Espírito Santo. E se você crer, diga amém e digam glórias a Deus. Respire bem forte e diga: eu recebo. Amém, povo de Deus? Você crê? Você recebe? Olha, tão certo como Deus vive, nesta madrugada o Senhor vai te visitar. Nessa madrugada você vai ter um sinal, que aqui há profeta, que aqui há servo de Deus para abençoar a sua vida. E eu reforço o meu convite. Sexta-feira, meio-dia, povo de Deus, vai ser a hora forte, meio-dia e 7 horas da noite. Eu aguardo você aqui no Ministério Betel, em Caxambi, Rua Caxambi 442. A Rua Caxambi fica aqui próximo ao Norte Shopping, tá? É aqui no coração aqui da Zona Norte. Meu povo, amanhã, nesse mesmo horário, eu vou estar aqui aguardando você, esperando você aqui para mudar de vida. Você quer mudar de vida? Você quer alcançar o teu destino, aquilo que Deus preparou para você, uma vida transformada? Então esteja comigo amanhã, 00:30, nesse mesmo horário. Um grande abraço, fiquem na paz, fiquem com Jesus. A fé chama à existência o que não existe. Pela fé, o enfermo é curado, famílias são restauradas, portas se abrem e vidas são salvas. Venha conhecer um lugar de fé e de milagres. Rua Caxambi 442, Caxambi. Betel, a casa de Deus, as portas do céu.